Palavra hoje é uma palavra bem desafiadora. É o nosso pastor Júnior Mota, um homem que já perdeu 27 quilos. 2025, como ele bem diz, está sendo muito diferente na vida dele. Meu amigo, o Senhor te abençoe, o Senhor coloque as palavras na tua boca, você seja conduzido pelo Espírito Santo dele para alimentar nossos corações, alimentar a alma. Agora, de 53 homens aqui na sala, até 6h15 a gente tem 80, passa de 80. Ele te conduza a esse momento, a nos levar a um encontro genuíno com a palavra do Eterno. Deus te abençoe grandemente. O Senhor tem 20 a 25 minutos para ministrar sua palavra e orar. A sala está com o Senhor, pastor Gil Mota. Deus te abençoe. Amém, amém. Glória a Deus. Muito bom dia, senhores. É um privilégio, uma satisfação poder estar aqui com homens, assim como o Juves falou aí, né? Homens que estão aí, 14 homens todos os dias, 365 dias aí, que pensam poder compartilhar a palavra de Deus, primiciando o nosso dia ao Senhor de forma coletiva aqui, né, com todos vocês. Prazer poder essa palavra tá alcançando aí 11 estados, né, diversas congregações, né, aqui, como ele falou, não tem placa de igreja, e eu sou o pastor Júnior Mota, casado para sempre com a pastora Regina Mota, o pai do Mateus, da Melissa e da Micaele, sou pastor da igreja Recomeçar em Cristo, aqui em Fortaleza, fica no bairro Luciano Cavalcante, sou um legendário, 136072, e louvo a Deus por esse movimento, por podermos estar aqui orando todas as manhãs, cada um. E hoje eu vim trazer uma palavra que está lá baseada no capítulo, em Levítico capítulo 2, né, que fala sobre ofertas, né, e é algo que para a gente é muito desafiador como homem, né? Então, Levítico 2 traz, falando sobre uma oferta de manjares. Toda oferta, né, no Antigo Testamento fala sobre derramamento de sangue, né? Oferta que vem trazer como remissão de pecados. Para remir o pecado, naquele tempo, precisava ter derramamento de sangue, né? E a oferta de manjar é uma oferta diferente. Fala de uma oferta sem sangue, diferente das demais ofertas. Então, isso nos ensina algo muito poderoso, que nem toda adoração nasce da dor. Algumas nascem da gratidão. Uau! Enquanto a maioria dos sacrifícios de sangue tratavam do pecado, a oferta de manjares falava de consagração diária, de trabalho, de disciplina e de constância. E isso fala muito sobre o que nós estamos fazendo aqui todos os dias, todas as manhãs, né? Disciplina, trabalho e constância. Então, para a maioria dos homens de hoje, esse texto ele nos confronta com uma pergunta essencial: que tipo de homem estou oferecendo a Deus todos os dias? Como você tem se apresentado a Deus? Porque a sua entrega também é uma oferta, e é uma oferta de manjar, que é uma oferta de gratidão. Então, que tipo de homem você tem oferecido a Deus? Qual tem sido a tua oferta a Deus? Deus, ele não pediu algo extraordinário para cada um de nós. Ele pediu fruto do trabalho, do esforço diário e do nosso caráter. Deus, ele não quer apenas o que nós fazemos dentro da igreja, do altar, diante dele, né? Ele quer o nosso esforço diário. Ele quer o que nós fazemos diariamente no nosso cotidiano, muitas vezes longe dos holofotes. Deus, ele quer a nossa essência.
ele quer que nós nos mostremos a ele por completo. A oferta de manjar era feita com a flor da farinha, com a essência da mais pura farinha, o azeite, o incenso e o sal. E nessa oferta ela não podia conter fermento e nem mel. Então tudo isso carrega princípios espirituais profundos para a vida de um homem. Em Levítico 2:1, a palavra fala: a flor da farinha não era qualquer farinha. Era o resultado de um processo cuidadoso do melhor do trigo, que foi separado com intenção. Então aqui fala de uma oferta intencional. Deus, ele é um Deus intencional em tudo que ele faz. A intenção de nós estarmos aqui orando pela manhã é intencional. Você buscar Deus é intencional. Quando você participa do Legendários, como trazendo aqui, é intencionalmente buscando a Deus ali, sem distrações. É algo intencional que é feito. Então Deus, ele trabalha com a intencionalidade. Deus é intencional em tudo que ele faz. Nós estarmos reunidos aqui tem uma intenção. Nós termos nos conectado de alguma forma tem uma intenção. Então Deus, ele trabalha com essas intenções. Então também eu não poderia deixar de falar de oferta sem falar da primeira oferta que a Bíblia fala, que é a oferta que Caim e Abel trouxeram. Lá em Gênesis 4, do versículo 4 ao 5, fala: Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Nós precisamos observar uma coisa importante. Ambos dos dois homens, eles ofertaram. Ambos dos dois homens eram trabalhadores. Ambos trouxeram algo a Deus. A diferença aí das ofertas não foi o tipo da oferta, mas a atitude do ofertante. O coração de cada um. Caim trouxe do fruto da terra. Abel trouxe das primícias e do melhor. Assim como lá em Levítico 2, Deus estava ensinando para o homem. Não é qualquer oferta que honra a Deus. A palavra diz que nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Não é de qualquer forma que nós nos apresentamos a Deus. Você tem se apresentado a Deus com expectativa, você tem ido à igreja com expectativa, você tem criado expectativa do que você tem feito, ou você tem feito de qualquer forma. Então não é qualquer entrega que honra a Deus. Nós podemos trabalhar muito, sustentar a nossa casa, estar na igreja, mas ainda assim oferecer a Deus um coração distraído, uma vida espiritual sem zelo, um caráter não trabalhado, não tratado. Colossenses 3:23, a palavra fala: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. E no 24 ele diz: sabendo que a recompensa ela vem do Senhor. Então, tudo que você fizer, não faça pensando em um tapinha nas costas, não faça pensando ser reconhecido por alguém, porque Deus está vendo todas as suas atitudes. Deus, ele olha o teu coração, ele olha o meu coração. Então, nós precisamos nos apresentar a Deus dessa forma. Como tem sido a sua entrega a Deus? Como tem sido a sua oferta a Deus diária? A flor da farinha só existe depois de ser moída, peneirada, trabalhada. Da mesma forma, homens aprovados por Deus não nascem prontos, são forjados no processo. Então, todos nós temos uma jornada, nós temos um processo onde nós vamos sendo trabalhados dia a dia. O apóstolo Paulo, ele falou no fim da vida dele que ainda não estava pronto. Imagine só, um homem que foi responsável por grande parte da palavra de Deus chegar até nós aqui hoje. Então, assim, nós vamos passar a nossa jornada sendo aperfeiçoado todos os dias. E nós precisamos passar por esse moinho,
por essa peneira, por esse processo que é o trabalhar de Deus na nossa vida. Agora, nós precisamos nos permitir e ser intencionais naquilo que nós fazemos. Da mesma forma, homens aprovados por Deus não nascem prontos. Nós somos forjados no processo. Caim, ele se irritou quando foi confrontado. Abel foi aprovado porque decidiu honrar a Deus antes de ser visto pelos homens. Deus, ele não rejeita a oferta pela forma. Ele avalia o coração de quem oferece. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é: um homem precisa do Espírito Santo e de uma vida devocional. A oferta fala de azeite e de incenso. O azeite aqui, ele representa o Espírito Santo. O incenso, a oração, a devoção, a intimidade com Deus. Levítico 2, 1 e 2 fala: quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, deverá ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e a levará aos filhos de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com azeite e com todo o incenso e as queimará no altar como porção memorial. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Homens tendem a confiar na força do braço, no nosso controle e na nossa razão. Homens são muito racionais. Queremos levar tudo na força do nosso braço. Mas Deus diz: sem o Espírito, até o homem mais forte quebra. Sem o Espírito, até o homem mais forte quebra. A palavra fala em 1 Tessalonicenses 5,17: orem constantemente, ou, em algumas versões, orem sem cessar. Precisamos dessa vida de oração para que o nosso coração seja quebrantado, para que o nosso coração seja forjado e a gente possa ser aprimorado por Deus todos os dias. Um homem que ora, ele é quebrantado. Agora, o homem que não ora, ele endurece o seu coração. O homem que não ora, ele reage com ira. O homem que não ora, ele toma decisões precipitadas. Como você tem tomado suas decisões dentro do seu lar? Você tem apresentado a Deus antes de tomar algumas decisões? Você tem tido acordo com a sua esposa antes de tomar algumas decisões? As suas decisões é pelo teu ímpeto ou você é direcionado pelo Espírito de Deus? A força sem oração gera arrogância. Força com oração gera autoridade. Quando você ora, Deus derrama autoridade sobre a sua vida. Porque não é só pelo teu entendimento, mas é pela vontade de Deus na tua vida. Quando o teu coração se aquebranta, você é direcionado para o que Deus quer fazer através da tua vida. Porque Deus, ele não resiste a um coração aquebrantado e contrito. A oferta também, ela não pode ter fermento e mel. Então, o homem, ele precisa vigiar o seu interior. O fermento, ele fala do pecado oculto, da hipocrisia. O mel, das emoções descontroladas e da carnalidade. Em 1 Coríntios 5,6, a palavra diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. O juiz sabe aí o que é trabalhar com fermento todo dia. Ele sabe que é um ingrediente que é colocado ali para que a massa enche, mas ninguém sabe que ele está lá, porque ele se mistura e ele não aparece. Então, o fermento fala sobre o pecado oculto, a hipocrisia, aquilo que você muitas vezes parece inchado e bonito, né, no meio das pessoas, mas o que está lá dentro do teu coração muitas vezes é podre, muitas vezes é ruim. E o mel fala das emoções descontroladas, da carnalidade. Nós, como homens, muitas vezes parecemos fortes por fora, mas carregamos lutas escondidas por dentro.
Deus não quer aparência bonita. Ele quer verdade diante dele no altar. Fermento, ele, como eu falei, trabalha escondido ali no meio da massa. Assim também o pecado não tratado cresce silenciosamente até destruir tudo. Quantos de nós temos pecados ocultos? E eu me incluo nisso. E nós precisamos trabalhar. E essa ferramenta aqui de estar todas as manhãs, primiciando o nosso dia ao Senhor, faz com que esses pecados sejam trabalhados. Esses pecados ocultos que nós carregamos, que muitas vezes nós não queremos nos desvencilhar dele. Mas é preciso ter trabalhado, forjado como a flor da farinha. A melhor essência é o que o Senhor quer da nossa vida. Que o homem esconde no coração, mais cedo ou mais tarde, aparece na vida dele. A palavra fala que o homem precisa ser constante e fiel. O sal ali, naquela oferta, ele representa a aliança. Levítico 2:13 fala: temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixem o sal da aliança do seu Deus faltar nas suas ofertas de cereal. Coloquem sal em todas as suas ofertas. O sal ele simboliza aliança, fidelidade, permanência. Mateus 5:13 fala: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então a nossa vida tem que ser com tempero. A nossa oferta precisa ter esse tempero da fidelidade, da permanência, da constância. Na nossa oferta que nós, do homem que nós somos e oferecemos a Deus, precisa ter essa intencionalidade. Um homem, o mundo, ele precisa de homens que mantêm a sua palavra, que honram os seus compromissos, que permanecem firmes quando ninguém vê. Ei, meu irmão, você é aquilo que você é no secreto. Não tem como nós estarmos aqui orando e chegar em outro lugar e mostrar de outra forma, não, porque o nosso coração está sendo trabalhado aqui. Agora, se você não ora, se você tem dureza de coração, você vai mostrar isso lá fora. Então, nós somos o que nós forjamos aqui no oculto, no secreto, diante de Deus. Nós, como homens, precisamos ter essa vida, essa constância de oração. Nós precisamos ter essa vida diante de Deus. Nós precisamos carregar isso todos os dias. Precisamos ser intencionais em buscar a Deus. Lucas 16:10 fala: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. A nossa fidelidade precisa ser no nosso meio, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja. O que sustenta o homem não é a emoção, é a aliança. Levítico 2 nos ensina que Deus não quer apenas sacrifícios ocasionais, mas homens entregues diariamente. Deus procura homens refinados como a farinha, cheios do Espírito Santo como azeite, e homens de oração como o incenso. Homens íntegros, sem fermento. Homens constantes como o sal. Romanos 12:1 fala: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Então, essa manhã, o que Deus nos mostra é que nós precisamos nos arrepender. Deus está falando com homens reais, em casas reais, com lutas reais. Não é um chamado para levantar a mão, mas para quebrar o coração diante de Deus. Apresentai o vosso coração como sacrifício vivo. Você precisa, sabe, identificar onde você está.
de onde você está partindo. E para você possa avançar, para que você possa avançar e para que você possa entender como você transformar a sua vida através de uma oferta agradável ao Senhor, de uma oferta racional, intencional. Não escolha o que os teus prazeres te levam, mas escolha o que o teu coração te direciona através de Deus. Uma vida diária de oração, de intimidade com Deus, transforma toda a nossa vida. Transforma toda a nossa vida. Eu precisei subir um top como pastor para poder ter um encontro real e intencional com Deus, porque eu tinha uma vida ativista. Eu tinha uma vida que todos os dias eu tinha o meu devocional, eu tenho o meu devocional, todos os dias eu tenho a minha vida comercial, eu tenho a minha vida com a minha família, mas mesmo assim eu precisava de um choque. Como diz um grande amigo nosso, um forte impacto emocional para que eu pudesse trabalhar em todas as áreas da minha vida e que eu pudesse ser mais intencional ainda para que Deus pudesse se agradar da minha oferta, porque eu estava entregando a minha oferta relaxadamente. E muitas vezes nós não podemos só ter um ponto, mas são vários pontos que direcionam a nossa entrega a Deus e a nossa vida diária com Deus. Como Deus ele se importa com a forma que nós nos apresentamos em oferta a Ele. Como Ele se importa. Não seja de qualquer jeito. Não seja de qualquer jeito. Nós temos aí a oferta de Caim e Abel. Não faça a sua oferta de qualquer maneira. Seja intencional e busque a Deus. Eu queria orar com vocês. Amém. Pai, nesta manhã, eu quero aqui, Senhor Deus, entregar a nossa melhor oferta, Pai. A oferta com um cheiro de incenso suave às tuas narinas. A oferta que não é rejeitada, mas a oferta que é cheirada, a oferta que é recebida por ti, Pai, e respondida por ti. Nós nos colocamos diante de ti com humildade, Pai. Reconhecemos que muitas vezes nos aproximamos do altar como Caim, trazendo algo, mas não entregamos tudo. Nos perdoa, Pai, por ofertar sem coração, por pecados não trabalhados, por negligenciar a tua presença, Pai, muitas vezes. Hoje escolhemos o caminho de Abel. Nós queremos entregar a nossa melhor, Senhor Deus, como a gordura, Senhor Deus, do carneiro. Nós queremos honrar o Senhor com fidelidade, com a nossa aliança contigo. Recebe a nossa vida, Pai, como sacrifício vivo, Pai, todos os dias. Purifica o nosso coração. Restaura a nossa comunhão contigo. Faz de nós homens aprovados no altar, na família, no trabalho, na nossa vida, Pai. Nos faz, Senhor Deus, nos direcionar, Senhor Deus, não pela nossa força, pelo nosso ímpeto, Pai, como homens que queremos levar tudo na força do nosso braço, mas como homens que estão quebrantados, que estão, Senhor Deus, inquebrantáveis, Senhor Deus. Homens, Senhor Deus, que escolhem ter, Senhor Deus, a melhor parte contigo, que escolhem, Senhor Deus, iniciar, Senhor Deus, a nossa manhã direcionado por ti, Pai, pela tua palavra, por quem o Senhor quer que nós sejamos. Então, Pai, que nós possamos ter tudo aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida. Que nós possamos, Senhor Deus, fazer tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Que nós possamos entregar, Senhor Deus, verdadeiramente, por completo, o homem que nós somos e o homem que o Senhor deseja que nós sejamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. De Jesus, Amém, glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Rapaz, o pastor Júnior vem logo do domingo de manhã com avalanche dessa aí, meu irmão, de chaves para nós, viu? É muito direcionamento.
Pastor, gratidão, pastor, por ter trago a primícia da sua oferta para alimentar Amém. nossos Glória a Deus. corações. A flor da sua farinha, meu irmão, A flor transbordou da farinha. no seu recipiente. Ela transbordou, Aleluia. derramou para nós. Nós não precisamos nem fazer a nossa colheita lá fora, porque o que o Senhor trouxe para a gente já fez transbordar sobre nós, e o punhado aqui agora está nas nossas mãos. Agora nós podemos pegar essa flor da farinha e, de uma forma muito cômoda, porque está nas nossas mãos, ofertar a Deus como oferta de gratidão. Isso foi o que Jesus fez por nós, meu irmão. Ele já moeu o trigo. Ele próprio já se tornou a flor da farinha. Ele já é a oferta da primícia. Ele gerou o incenso que agrada a Deus. E ele transbordou essa farinha. E ele colocou essa farinha nas nossas mãos. Só nos cabe agora alimentar outros homens com essa primícia. Está na minha mão e nas tuas mãos. A flor da farinha, a primícia da essência que agrada o coração de Deus. Meu Deus, que palavra, rapaz. Segura essa aí, Fernando. Tu tá ainda processando, Fernando. Tu tá ainda processando, meu irmão. Cara, que coisa maravilhosa. Top demais, muito top. Gratidão pela sua vida. Que o Senhor faça assim. Pegue o seu trabalho, o trabalho das suas mãos, que gerou essa flor da farinha. Amém. E transborde sobre a sua vida 100 vezes mais daquilo que o Senhor trouxe para a gente hoje. Muitíssimo obrigado. Glória a Deus. Gratidão de coração. Né? Meus amigos, são 6h31. Oficialmente aqui, a gente conclui o nosso tempo de sala. Quem quiser ficar mais uns 5, 10, 15 minutos, hoje é domingo, a gente entra agora na hora da resenha, onde a gente escuta os testemunhos, escuta alguns comentários, e todos estão convidados. Quem precisar sair, fica à vontade. Fica à vontade, tá? Eu quero pedir algumas coisas a vocês, que vão ficar aqui. A nossa enquete aí, o nosso formulário, me impressiona. Me impressiona muito o número. Somos 21 estados. 21 estados. Né? Vou pegar aqui, são 11 estados, 31 cidades, 69 congregações, meu irmão. Cara, isso é muito, muito extraordinário. Muito extraordinário. Né? A nossa presença. A enquete é um espetáculo de resultados. Aos domingos, a gente estava tendo 50 homens, 55. Hoje nós ficamos com 72, batemos um pico de 74, mas já no final. Mas quase a oração toda foram com 72 homens. Ou seja, nós crescemos 40% do domingo anterior. Né? Há uma direção de Deus. Deixa eu revelar para vocês, porque como é que esses capítulos dessa palavra aqui eles foram escolhidos. Quando eu coloquei o ano inteiro no Excel, eu dividi a Bíblia em Velho Testamento, Salmos, Provérbios e Novo Testamento. Vi ali a quantidade de capítulos de cada um deles e fiz uma proporção. Como escolher? Eu peguei aquele eu peguei o bingo. Rapaz, fiquei girando aquilo. Só que são 70 pedras. Tem livro que só são 20 capítulos. Rapaz, eu penei, viu? Então, esses capítulos foram todos sorteados. Se você acha que existe uma sequência lógica, que eu peguei os capítulos, fui montando em uma sequência para dar um início, meio e fim, meu irmão,
não vem de mim. Isso foi sorteado em um bingo, né? E a gente vê aqui as palavras ministradas se completando uma com a outra, trazendo congruência uma com a outra, né? De preletores de igrejas completamente diferentes. Eu vejo exatamente a Bíblia inerrante, que foi escrita por milhares de anos diferentes, por pessoas diferentes, em continentes diferentes, falando, trazendo uma sequência da mesma coisa. O que acontece aqui entre nós é exatamente o que já aconteceu quando esses livros foram gerados e a mensagem tem uma congruência plena para a vida do homem. Isso é um espetáculo. Eu quero concluir aqui a minha parte com o que chave principal para mim. Eu sou a flor da farinha que agrada a Deus. O meu coração é a minha primícia intencional que eu agrado a Deus. É o aroma suave que chega diante do trono do Pai. Meu irmão, você é o aroma suave que agrada a Deus. Carregue essa intencionalidade no seu coração. Se você viver essa verdade, meu irmão, pode ter certeza, em todas as áreas da sua vida, um homem com esse caráter, semeador no reino de Deus, que está trazendo a primícia para ofertar a Deus, você vai ser um homem próspero em todas as áreas da sua vida. Eu até brinquei, porque a gente trabalha com bolo, né? Eu disse, a turma acha que Deus não tem receita de bolo. Ele tem receita de bolo, sim. A questão é como você pega esses ingredientes e faz essa mistura aí, para dar o melhor dos melhores bolos do mundo. Quando Deus nos direciona a um coração tratado, como nos foi falado aqui várias vezes, e uma oferta de coração a Ele, meu irmão, aí é a receita do bolo do sucesso, da prosperidade. Não só em financeira, entenda. Não só o melhor carro, não só a melhor casa. Isso é muito bom. Mas uma família agradável, uma família sem discussão, sem briga, sem baixaria, uma família que ensina aos filhos, um marido que ama a esposa, um relacionamento social bom, um servir na igreja com excelência. Meu irmão, a tua vida, ela muda, ela progride em todas as áreas, em todas as áreas. Eu tenho vivido essa verdade. Eu faço questão de falar, não por vaidade, mas para trazer você para esse local que eu estou e que eu conquistei em Deus. A maioria aqui já sabe. Eu venho de um ventre estéril da minha esposa. Geramos nossa primeira filha com 10 anos de tratamento. E agora, com 17 anos, a filha do milagre veio. Sem tratamento, de forma natural. Por isso que eu tenho autoridade para te dizer que o crescimento, o teu progresso, a tua prosperidade será em todas as áreas da tua vida. Aquilo que era estéril se tornará fértil. E o fértil vai gerar milagres diários para ti, no nome de Jesus. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Ninguém levantou a mão até agora. Está impactado aí com as palavras, ainda processando. O Fernando entrou tanto na história do celular dele que ontem eu liguei para ele 3 vezes. Até hoje ele não me retornou. Não tem direito de defesa aqui publicamente não, viu, Fernando? Fabrício Alves, levantou a mão aí, Fabrício. Bom dia, senhores.
Estou aqui impactado aqui com a palavra ministrada aí pelo pastor Júnior, né, que foi usada por Deus. Todos os dias eu estou aqui, entrego a premissa, né, para esse momento aqui, tive essa honra de estar participando deste grupo, que me deixa mais edificado, mas quando ele veio com do fermento, né, a premissa lá que fala que ele, do fermento, é o pecado oculto que estamos guardando, que a gente pensa que não está avançando, né? Aí eu lembrei, quando eu fui para a montanha, eu deixei lá o pecado da cobiça, né? Da prostituição. E vem incomodando, né? Senhor, será que eu tirei isso aí de mim? Será que eu estou dando o meu melhor para o Senhor? Então, foi muita, porque muitos pensam que a premissa é só o recurso financeiro, né? E tem muitas coisas que nos deixa a gente de avançar no reino, que é a questão do pecado, é o que você faz de melhor para Deus durante o dia. Você agradece, quando você vai se deitar, você agradece ao Senhor pelo dia, pelos os livramentos que Ele nos deu durante o dia, durante a semana. Então, são muitas chaves ali que deixa a gente assim embebedado. Será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu estou caminhando certo? E o Senhor está olhando, porque a gente não pode olhar para o homem, né? Tem que olhar assim, rapaz, eu estou fazendo isso aqui que está agradando ao Senhor. Eu estou levando a mensagem dele, estou fazendo isso por ele. Então, agradeço a Deus aí pela vida do pastor Júnior, que ele é um homem de Deus. Ele subiu a montanha junto no primeiro top que eu, 1109. E tô aí, firme e forte. Aqui e acolá eu converso com ele no Instagram, gosto de conversar. Amém. E agradeço a Deus aí pela vida de vocês, viu? Amém, meu irmão. Pastorzinho Mota, levantou a mão. Amém. Glória a Deus, Fabrício. Juvencio, a gente muitas vezes, né, muitos homens vão até para a igreja e querem barganhar com Deus a sua oferta. Pensam que a oferta é somente aquilo que você tira do seu bolso e coloca para Deus, muitas vezes para poder remediar uma culpa que você tem. Eu escondi Às meu vezes, orgulho assim, ofertando muitas vezes a Deus, querendo comprar Deus pelo pecado que você faz, por aquilo que você faz. E o que Deus servindo o quer ministério. principalmente não é o que sai somente do teu bolso, mas é a essência que está no teu coração. Sabe? A intencionalidade do teu coração em ofertar verdadeiramente com aquela oferta como a flor da farinha, que é processada, que é moída, sabe? Então, assim, Deus, ele quer muito isso da gente. A gente, às vezes, de forma ativista, de qualquer forma. Cara, Deus não quer a gente de qualquer forma. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui, Homens 375, legendários, o servir na igreja, é a nossa entrega diária que mostra isso, que Deus ele não quer a gente de qualquer jeito. Não é somente ir por ir, não é somente por religiosidade, não. É a essência do que você está fazendo. Então, olhem nas entrelinhas, olhem realmente como você está se apresentando diante de Deus. Não pode ser de qualquer forma. Ei, pastor, se a sua oferta está fermentada, se a minha oferta foi fermentada por muitos anos, porque eu escondia meu orgulho com minha oferta. Então, eu vou ofertar aqui, viu? Estou fazendo para Deus, mas a oferta estava corrompida. Então, eu nunca gerei resultado, porque era uma oferta com um propósito corrompido. Quando eu virei esse jogo aí, meu irmão, explodiu. Fala, Rômulo Salles, levantou a mão? Fala, príncipe. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Enquanto o pastor Júnior Mota estava falando, ficou toda hora vindo na minha mente que oferta não traduz
só a parte financeira, né, que já foi até falado por muitos aqui. Eu lembro que eu li um livro do Miles Monroe que mudou minha concepção sobre a oferta. Eu sempre tinha entendido que a oferta era a parte financeira. E desde quando eu vi que ele fala que a oferta ela segue um princípio dos 3 T's, né? Eu disse, faz muito sentido. Ele fala do tesouro, do tempo e do talento, que o ser humano pode ofertar a Deus através desses 3 T's. O tempo de dedicação, não só a ele, mas aos filhos dele. Todos os talentos inerentes que Deus nos colocou, que nós podemos contribuir, e de dedicação a ele. E os tesouros não é só o dinheiro, mas o livro que está dentro de ti tu ainda não escreveu. Os dons e as ideias que Deus já me deu e eu não pus em prática. As músicas que eu era para ter escrito e eu ainda não escrevi. Os louvores que era para eu ter cantado e ainda não cantei. E eu fiquei me questionando, né? Às vezes a gente leva uma vida, eu levava uma vida sempre crendo que a oferta era inerente a dinheiro, dinheiro, dinheiro. E ontem, eu sentado no sofá aqui de casa, né, com a minha esposa e com as filhas, eu olhei e disse assim: eu estou dedicando o meu tempo a ti, porque se eu estou cuidando da minha família, Deus, eu estou cuidando das coisas do teu reino aqui na terra. Uau. Porque o teu maior projeto é a família. O teu maior projeto é a família, Deus. E eu olhando aquilo, né, era, sei lá, 9h30, 10 horas da noite, e eu só dizia assim para Deus: ah, meu Deus, quanto que eu pedi a Deus em 10 horas da noite, uma filha de 19 anos, uma filha de 18 anos, sentada no sofá da casa com a esposa, olhando e assistindo o filme Ruth Boaz, na Netflix. Eu olhei e disse assim, são nesses pequenos detalhes que a gente percebe o quão Deus é misericordioso e ama as coisas quando a gente dedica a Ele aquilo que Ele quer que nós façamos, né? Então eu fico, às vezes, me questionando e às vezes ponderando e às vezes olho e digo assim, Deus, eu quero mais, né? Mas a gente já tem tudo. E, e quando nós ofertamos o que Ele já deu, é como se eu estivesse abrindo as minhas mãos para dizer, e Ele olha e diz assim, agora tu tá pronto, filho, que eu já te dei, e tu ainda não ofertou o que eu te dei, tu ainda não colocou em prática os talentos que eu já te dei, tu ainda não dedicou os tesouros que eu já te coloquei, tu ainda não dedicou o tempo que eu já te coloquei, tu tá pedindo mais? Não, primeiro tu me oferta. Primeiro tu abre as tuas mãos, para eu te jogar mais ainda, depois que tu abrir tuas mãos. Então, isso falou muito forte comigo, no meu coração, ontem à noite, hoje de manhã, quando o pastor Júnior Mota estava falando, e Deus sempre falando, não é dinheiro, é talento, é tesouro, e é tempo. Amém. Amém, amém. Pegar 2 chaves aí, Romulo, você falou, essa experiência da família, né? Eu passo 10 anos esperando ter o primeiro filho, né, meu irmão? Então, assim, eu não tinha essa família do sofá, né? Do marido, da esposa e dos filhos do sofá, né? Não tinha 10 anos de espera, então, assim, foi muita perda, né? Esse processo. Em tudo ele baseado na quebra do orgulho. Quando a Sara nasceu, eu ofertei a Sara a Deus. Né? Isso é muito doido, né? Porque você passa muito tempo esperando, né, o filho, então a tendência mais lógica era eu querer reter, né? Não, ela é minha, ela é minha, ela é minha, né? E eu me lembro lá no hospital, cara, quando a médica me entregou, eu dentro da sala de cirurgia, os caras, esse cara é doido, né? Eu disse, Deus, eu te entrego a minha filha a ti. Glória a Deus. Ei, Entregou o teu rapaz, Isaac. Entregou o né? teu Isaac. Entreguei o Isaac. Ali eu entreguei o Isaac. Eles não Glória a entendiam Deus. nada, né? E agora com a gente ali na bancada ali da cozinha, tal, a Sara,
a Brena, a Sofia nos braços da mãe, e eu olhei assim para a Brena e mesma sensação que você sentiu, amigo. Eu digo, meu Deus, olha só a família que Deus deu. Naquela família que o meu coração chorava por ela, né? O marido, a esposa e filhos. O marido, a esposa e filhos, né? Mas nós não podemos reter, né? Nós não, como falou aí, e é o que eu falo aqui para vocês sempre. Quando vocês pegam essas chaves, eu peço para vocês, coloquem essas chaves no Instagram, nos teus grupos de WhatsApp, meu irmão, no outdoor do mundo, banda, passa aquele aviãozinho ou de domingo na praia. Cara, é para que você não retenha. Olha, vocês vão passar 365 dias aprendendo sobre semeadura comigo. Porque o Bancel, esse é do os irmãos gêmeos aqui, que estão em São Paulo, o André Vitor, não, o André Samuel Vitor Wagner. e Samuel Wagner. Isso é do Samuel Wagner, viu? O Bancel. Meu irmão, o Banco do Céu, meu irmão, é receita garantida. O Banco do Céu é receita garantida. Se tu depositar no Banco do Céu, é receita garantida. Ela fica retida até teu caráter ser moldado. Até tu ofertar a flor da farinha da tua vida, a primícia. Entendeu? Se você... é minha família, minha família, minha família. E você não entrega essa sua família pro ídolo do Senhor, meu irmão. Tu não fala da tua família para que outras famílias sejam impactadas. Cara, tu não entendeu o processo, tu não vai desfrutar do melhor da terra. Não vai. Tá? Então fica aí minhas considerações nessas duas fichas que surgem quando o Rômulo fala. Paulo Júnior, rapidinho aí, meu irmão, por favor. Tem mais gente aqui na fila. Deixa eu só fechar esse assunto, Ju, bem rapidinho, Tá. o que é mais interessante sobre isso tudinho é que aqui nós devemos estar em 50 homens. A família que Deus nos deu e que hoje em dia nós temos, muitos de nós, como filhos, não tivemos. É verdade. Então ele superabunda de uma maneira Estou assim. cheio de irmãos aqui, meu irmão. Só fala coisa boa nos meus ouvidos. É desse jeito que Deus faz. Legal. Paulo Júnior, rapidinho, irmão. Bom dia a todos, pais. Quando falando sobre a plantação, a semeadura, me caiu uma ficha que muitas vezes eu abençoava não semeando, mas para o meu próprio orgulho. Eu semeava para me validar. Por muitas vezes eu ofertava, sempre gostei muito de ofertar, de abençoar. Mas só que realmente a real primícia do coração não estava ali. Muitas vezes eu estava plantando para o meu próprio orgulho. Juventus, você sabe que a gente já até conversou o assunto, né? E minha esposa está passando um processo de FIV também. 8 anos tentando, a gente não conseguiu. E eu tenho entendido esses dias muito forte que o Senhor tem falado comigo. Que Deus precisou passar por tudo isso para mim poder cuidar da minha mulher. Para me ter uma atenção de como cuidar de uma mulher. Amém, meu irmão. E ontem, Juvencio, eu tô viajando, eu tô até na praia. Eu tô com uns casal de amigos e foi muito forte. Um amigo também tem essa dificuldade. E ali a gente conversando e o Espírito Santo me incomodou para fazer uma oração por ele. E nessa oração Deus falava muito forte, porque eles já perderam 2 filhos. Engravida, tudo normal e a mulher não segura. E o marido o homem, né, ele já tem uma filha fora, ele casou já com essa filha. E Deus falava muito forte para mim, e depois eles começaram a chorar e realmente relatou. Eu nem sabia da história real, que a gente se conhece há pouco tempo. E Deus falava para mim que se ele tivesse gerado o filho, né, aqueles filhos tivessem nascido, talvez a filha dele nem viva não estaria mais. E Deus falava muito sobre suicídio. Foi assim, uma loucura que eu fiquei sem entender. Aí, para vocês entenderem o contexto da história,
a filha dele que foi que levou eles para a igreja. A filha que é só dele, que foi o caminho, aceitou Jesus e ele, através delas, ele levou. Mas aquela menina viveu uma vida de depressão por falta de paternidade. E o Espírito Santo não sabia de nada, falou para mim que se ele tivesse tido filho com a mulher dele hoje, talvez a filha dele tinha até se suicidado por rejeição. Eu disse para ele, meu irmão, se tu tiver não perdão, não sei o que tu tem com essa tua filha, vai viver tempo de qualidade com ela. Eu sei que ela já é casada, ela tem 20 e poucos anos. Eu sei que ela já é casada, ele tem 45, eu acho. Eu sei que ela já é casada, mas, cara, tem algo que tu precisa viver com essa tua filha. E, assim, são coisas que a gente não entende, porque eu me questionava muito a Deus, por que não gerar? Por que não ser pai? E eu entendo hoje que é o cuidado de Deus para eu não ser um monstro para uma filha que Deus está querendo me dar. Então, isso é a bondade de Deus para conosco. Uau. Fica para a nossa meditação. Muito bom, meu irmão. Glória a Anderson Deus. Souza, levantou a mão? A todos. Tá muito baixo, irmão. Pronto? Estão ouvindo? Todos ouvindo? Baixo. Meu microfone. Pronto? Todos Ok. na escuta? Em todos, né? Todas as falas, né? De todos. E a gente tem um grande desafio, né? Tanto receber a cura, quanto para olhar para o próximo, né? A gente temos tudo de bom, né? Que Deus nos dá toda amanhecida, né? Que é o fôlego de vida. Né? E como mexeu no fermento, a gente vê muitas situações que tem gente que come coisa sem fermento, coisa do lixo, e tem uma saúde que impressiona cada um de vocês, né? Se você pensar bem, tem gente que come coisa que estragada há dias e não tem fermento, mas tem um Deus que cuida deles, né? Se você pensar bem, refletir bem, é uma reflexão, né? A gente tem um bom e o do melhor para escolher, para comer amanhã cedo. Seja da melhor manteiga, seja do melhor queijo, você tem para comer. E às vezes ainda dá uma dor de barriga, né? E a gente tem que refletir que tem irmãos da gente que está ali só precisando de um apoio, de uma cura, para ele reconhecer Deus na vida dele. Ele vai olhar para você, você tem tudo. E ele faz essa frase para você. Você acredita no Deus que você segue? Então a gente tem tudo. E a gente toda manhã vem buscando aqui um Deus que deixe nós de pé, né? Hoje é o dia da gente refletir esse fermento. Que a gente come cada porcaria que tem gente que come melhor do lixo e não passa mal, porque ele tem um Deus. Ele só não reconheceu ainda que Deus está cuidando dele. Não tirou ele ainda do lixo porque ele não quer reconhecer que Deus está por ele ali, todos os momentos. E essa reflexão é para todos nós, né? A gente está comendo todo dia fermentos aí que contaminam nosso corpo, né? E muitas vezes a gente pergunta, fulano está com câncer, mas ele procurou aquele câncer. Ele procurou viver com aquele câncer. Mas todos já leram livros, né? Muitos leitores aí já leram bastante livro, e às vezes está com fermento dentro do corpo, precisando de uma cura das enfermidades, né? É só para nós refletir que Obrigado, o que a gente Anderson. come leva a gente para a morte. Verdade. Muito bom, amigo. Obrigado. Brown. Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor. Eu queria dizer que eu já entrei aqui praticamente no final da palavra do pastor, né? Mas que aqui na resenha também, eu estou sendo aqui muito edificado, né? E eu queria só dar um rápido testemunho,
período ali de pandemia, eu passei por uma dificuldade muito grande. E eu retia, eu entendi que os irmãos, que o pastor falou sobre oferta, né? E eu retia o que não era meu nesse período. E assim, foi uma das piores fases da minha vida, assim. Antes eu era um profissional, sempre fui CLT, trabalhei em grandes empresas, assim como o irmão trabalhou na Xerox, né? Eu trabalhei em grandes empresas multinacionais. Então eu era acostumado com aquele salário que caía toda a empresa americana, caía toda semana. E depois eu passei a ser empresário, né? E nesse período de empresário, eu passei por um momento bem difícil. E eu retinha o que era do Senhor. E cada vez que eu retinha, a coisa piorava mais ainda, sabe? E quando eu entendi que, tipo assim, mesmo na dificuldade, eu tinha que honrar que Deus estava me abençoando, as coisas começaram a mudar. Uau. As coisas começaram a mudar. E eu acho que E hoje, assim, eu sou profissional liberal, tudo, e Deus, assim, não tem deixado faltar nada. Nada, nada, nada. Tudo o Senhor tem suprido. E eu queria aproveitar e ressaltar o que o Rômulo colocou. A questão dos talentos e a questão do tempo. Se a gente for analisar direitinho hoje, eu acho que é o maior ativo que a gente tem é o tempo. E onde a gente está dedicando esse tempo? A gente está dedicando onde realmente precisa ser dedicado? A gente vê assim que essa semana mesmo eu ainda eu tive que atender uns clientes, para você ter ideia, eu não parei para almoçar. Eu fui almoçar 8h30 da noite, almoçar não, jantar, né? Então, tipo assim, o tempo realmente é um ativo, hoje em dia. Então, assim, será que a gente está dedicando tempo ao Senhor? Será que a gente está realmente dedicando tempo à nossa família? Será que nós estamos dedicando nossos talentos ao Senhor? E que realmente o talento também envolve tempo também? Qual é a tua Só profissão, Brown? Eu sou corretor de imóveis. Tá. Ok. Era só isso. Ok, meu amigo, muito bom. Né? Você está roubando a primícia do seu tempo e não ofertando a Deus. Tem um amigo nosso aqui na sala que fazia muito isso, mas ele está melhorando. Não é, Fernando Falcão? Ferreira Neto, rapidinho aí, Ferreira Neto. Já estamos aqui estendidos em horário. Tá com o microfone fechado. Bom dia, graça e paz a todos. Eu oferto, né? Eu faço minhas ofertas, mas eu não dizimo ainda. Eu caminho desde 2022 na igreja, mas eu vim me batizar esse ano, né, em agosto. E eu tenho uma dúvida assim sobre o dízimo, porque eu tenho uma renda extra de uma prestadora de serviço e sou servidor público. Só que no meu salário do servidor público eu tenho um desconto de plano de saúde, de pensão e um empréstimo. Aí eu não sei se eu faço o dízimo do bruto. Sobrou alguma coisa? Se eu faço do bruto, eu tiro esses descontos e faço só do líquido. E se junto com a renda... líquido, você quebra. Faça do líquido, senão você quebra. Então faz. E essa renda extra que eu tenho, Juvencio, Vamos conversar depois sobre isso, amigo, do particular. Leandro. Oi, pastor Júnior. Oi. Só para simplificar aí para o Ferreira Neto. 10%, né? No mínimo 10%, porque só é 10%, mas no mínimo 10% de tudo que chega até as suas mãos. Beleza, pastorzão, muito obrigado. Se o negócio está indo para um lado, tem que estar chegando à sua mão, meu irmão. Ei, Juju, bem rapidinho, Juju.
O Oi. Leandro quer falar, mas antes do Leandro falar, eu passei aqui umas 4 vezes as telas para o lado, e toda vida que eu passo eu vejo o pastor Douglas. E o pastor Douglas, eu fico olhando para ele, aí dessa vez eu disse, não, vou dizer pastor, o que o senhor quiser entregar, entregue, pastor, que eu sei que o senhor tem uma pérola para entregar para a gente nessa manhã. Vai, Pode Xaramana, entregar. é contigo. Deus te Entrega essa usa. pérola. Deixa Deus te usar. Tem mais alguém aí na frente aí que levantou a mão? Acho que o Leandro, né, cara? Vamos, Ele chegou primeiro do que eu, Romulo. vamos. Ok, Leandro, fala aí, Leandro, depois o nosso pastor Douglas fala. Vamos lá, bom dia, pessoal. Eu entrei na resenha aqui porque o Juvencio falou que estava muito boa essa resenha. Eu sou aqui do grupo, na verdade, vocês estavam falando de semente, né? Tudo começa numa semente. A gente não sabe, a gente não controla a quantidade de frutos que vem através da semente. E quando o Juvencio está estimulando vocês no grupo, na palavra, incentivando com exemplo, incentivando com persistência nesse tema, é porque Deus quer falar algo com cada um de nós. A gente não consegue controlar a quantidade de frutos que vem da semente. Estou passando aqui, tem vários pés de manga, e aí eu fico olhando quantas sementes foram necessárias para essa quantidade de manga que está aqui, madura, caindo. Foi necessário só uma semente. E a semente pequena. A Bíblia diz que o que Deus quer para nós, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Ela fala de 3 níveis: boa, agradável e perfeita. Deus quer que você atinja o 3º nível, que é quando você tem e vai transbordar na vida de outras pessoas. Às vezes a sua vida está boa, mas existe um outro nível para ser atingido. E esse grupo aqui faz com que a gente seja esticado. Talvez vocês não me conheçam, mas o Juvencio participou do grupo aqui em Brasília, e Deus falou claramente com ele, eu vou fazer um outro grupo, e a gente vai, é como se fosse uma semente. Eu lembro que eu entreguei o livro para ele, nós almoçamos juntos aqui em Brasília, e foi através de uma semente, o Rômulo, o Juvencio, e eu fico muito feliz em ver esse grupo reunido aqui, e todos vocês crescendo para a honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe vocês, amigos. Aleluia. Vamos lá. O Leandro, eu o conheci porque ele tem esse projeto de 365 dias de oração lá em Brasília. E eles ficavam falando, vamos juntar Brasília com Ceará, tal, né? E Deus foi me dando assim umas direções, né, daquilo que eles já fazem. Não discordando, mas só direção. Porque lá é um grupo de muito sucesso. Era muito mais fácil para a gente se enxertar lá, né? Já estava montado, já estava funcionando, né? E a semente era um grupo de uma mulher que ele viu, quando foi subir a montanha, tocou no coração dele. O Léo Júnior, aqui do Ceará, andou conversando com ele lá também. E aí ele foi falar com o pastor e abriram esses 365 dias de oração lá em Brasília. Homens posicionados. Eu disse, Leandro, cara, vamos fazer lá em Fortaleza, pegar a ideia aqui de vocês, né? E hoje a gente troca muita ideia do que deu certo, do que não deu, do que está acontecendo, do que não está acontecendo, tal. E a gente vai aprendendo mutuamente um com o outro, né? Então, assim, uma semente que foi plantada, hoje ela está gerando mais frutos, né? Então, assim, esse modelo aqui, eu não tenho nem dúvida, meu irmão. Eu não tenho nem dúvida que vai ter várias salas dessa de oração
de 365 dias no Brasil para homens, né? Nasceu lá em Brasília, já tem a segunda aqui em Fortaleza e vai surgir outras e outras e outras e outras para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É isso aí, meu amigo Leandro. Um beijão no teu coração. Te amo, irmão. Pastor Douglas. Tamo junto, Juju. Amém, homem de Deus. Bom dia, graça e paz a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Eu entrei na live agora pela manhã, vi meu amigão, pastor Júnior Mota, ministrando essa palavra tremenda, maravilhosa, que nos impacta. Isso é muito maravilhoso, estar recebendo nas primícias do dia, né? Uma palavra, um decreto que nos motiva, que nos coloca para cima, que nos dá direção, nos dá rota, e isso é muito maravilhoso. Estava percebendo, vendo aqui ele falando do fermento, né? Algo muito precioso. E assim, o fermento ele define o nosso tamanho, né? Define o tamanho. Eu entendi o que o Anderson falou a respeito, ele fez um breve comentário aí, o irmão Anderson, falou. O fermento aí, ele é top, né? Ele define aonde nós vamos chegar. Só que você tem que perceber qual o tipo de fermento você está usando para crescer, né? Tem gente que usa um fermento inadequado para a fé, para a família e etc. Muito tremenda a palavra do pastor. Obrigado, pastor Júnior, pela palavra, mano. Recebo no meu coração e agradecer ao Juvencio pela oportunidade de estar aqui e abençoar esses homens de Deus. Continue firme todos os dias aqui, pessoal, homens de todos os estados, que cada pérola que for lançada aqui você vai adornar a sua vida, adornar a sua casa, adornar seu ministério. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos com um dia maravilhoso. Amém. Bem, pastorzão. Te amo, viu? Amém. Meus amigos, gratidão por hoje. Obrigado, pastorzão, aí, por estar sentado no banco do 365. Pastor Douglas, para tá nos prestigiando aqui, um dos nossos preletores oficial. Né? Cada vez que o homem vem aí, derrama também bênção sobre nós. Pastor Júnior tem sido bênção sobre nossas vidas. Hoje nós temos aqui uns 16 pastores de congregações diferentes nesse projeto, né? Então, isso me deixa assim, muito motivado a continuar, né? E essa semente plantada, surgirão dezenas e milhares de salas igual a essa. Dezenas e milhares de salas igual a essa. Salas que darão a primícia da flor. A flor... A farinha. A farinha. Que o nosso transborde, nosso recipiente, essa farinha transborde, né? E a gente possa estar alimentando a vida de outros homens. Imagina como será a nossa nação. Milhares e milhares de salas dessa, por 365 dias, em oração e palavra. Imagina como será a nossa nação. Meu Deus. Entendeu, Leandro? A semente plantada aí em Brasília? Imagina como será a nossa nação. Milhares e milhares de salas dessas. Eu vou repetir aqui uma palavra que eu vi uma vez. Por que Deus iria restituir o trono de Davi e não o trono de Salomão e não o trono de Saul, que foi o mais próspero de todos? Porque Davi fez uma oração ininterrupta de 24 horas diante da arca do Senhor por anos. Então é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo uma adoração ao Senhor por 365 dias ininterruptos. Deus vai derramar, meu irmão. Estamos agradando o coração de Deus. Está subindo um aroma suave. Nós estamos dando a nossa primícia da flor, da primícia. Está chegando nas narinas do nosso Deus Pai.
nós estamos agradando ao Pai. E Ele adora abençoar seus filhos. Ele ama abençoar seus filhos. E todos nós aqui seremos extremamente abençoados por estarmos vivendo o princípio dele, dando a primícia, o melhor do melhor, logo pela manhã. Amém? Meus Amém. irmãos, obrigado pelo tempo. Amém. Oi? Só um minutinho. Convidar o pessoal Só para o lembrando que hoje é aniversário, dia né? de culto, não falte culto não, viu? Não, convidar o pessoal para o meu aniversário, dia 2 de janeiro, às 6 da manhã, aqui nessa sala, vai ser meu aniversário, viu? Tá todo mundo convidado. E ele vai ministrar. A primícia do Amém, aniversário amém. dele, o presente dele é ministrar a palavra do dia do aniversário dele. Amém, amém. E Tá no todo dia mundo convidado. 7, no dia 7 temos outro aniversariante que pediu para trazer a palavra do dia de aniversário, viu, Leandro? É o Espírito, aí de Brasília, vai estar conosco ministrando a palavra. E outra pessoa que vai estar ministrando também a palavra aqui é o Paulo Vieira, vai estar conosco ministrando aqui do nosso Homens 365. Estou esperando a agenda do bispo, acordar o bispo cedinho para ministrar. Esperando a agenda do o pastor Marinho conseguir o bispo JB Carvalho para que ele esteja conosco aqui também. Enfim, meu irmão, já tem preletor de Curitiba, preletor de confirmado, preletor de Belo Horizonte confirmado. Então, nós estamos ganhando, pastor Douglas, o mundo. E não é brincadeira, não, isso, rapaz. Deus está no controle disso, né? Como é que o cabeça chata aqui, né, vai conseguindo expandir esse negócio tão fortemente por conta dele, né? Não é por conta de mim. Porque você é intencional, Juventus, você é intencional. Quem é que está aniversariando dia 2? Quem é? Dia 2, quem é que está aniversariando? Pastor Júnior Sou eu, Mota. pastor Júnior. Ah, bacana, bacana. Estaremos aqui. E ele vai estar Todos convidados ministrando. para o meu aniversário. E traga um convidado, né, pastor Júnior? E traga um convidado. E traga um convidado, viu? Tá todo mundo convidado aí para estar junto aqui. Para comer esse bolo. Juju, eu posso orar por vocês, Juju? Pode, meu irmão. Amém. O objetivo da sala, no fundo, é para cumprir o ID do Senhor. Tudo que nós fazemos é para cumprir aquilo que o Pai nos entregou como missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Essa é uma forma de chegarmos até as casas, os lares, as pessoas. Feche seus olhos. Pai, quero te apresentar essa sala, Pai. Assim como o Juvencio falou que essa semente alcançaria milhares, milhões de pessoas, Pai. Eu creio nessa palavra, eu acredito nessa palavra. E o Senhor tem poder para a multiplicação, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que esses homens acessarão uma versão nova, uma atmosfera nova na vida deles, Pai. Que eles possam testemunhar esse ano, esses 365 dias, testemunhos de crescimento, de melhora, de evolução. Nós estamos aqui para encontrar uma versão melhor. E nós declaramos, eu declaro na vida de cada um desses homens, que eles experimentarão a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor nesse ano de 2026. Em nome de Jesus. Toma posse, meu amigo. Amém. Amém. Rapaz, Amém, lindão, Deus te conversa de abençoe. crente não acaba nunca, né? Vou finalizar agora. Dos 163 homens que responderam o formulário, 61% já subiu a montanha e 39% ainda não subiram a montanha. Então, esse é como a gente diz aqui, que esse grupo é um grupo aberto. Não tem bandeira de igreja, não é de movimento nenhum, né? Mas homens que subiram a montanha e transformaram sua vida. Então, a gente vai... Eu vou falar com o nosso amado pastor Davi para que a gente traga uma condição aí especial para que a gente leve o máximo de homens aqui do Homens 365 para a próxima montanha em fevereiro. Amém? Tamo junto, meus amigos. Um domingo especial para vocês, um domingo de casa de pai.
na presença do Senhor e que as suas famílias sejam extremamente abençoadas no nome de Jesus. Beijão no coração. Pastor Júnior, Pastor Douglas, um beijão. Beijão aos demais amigos. Beijo. Deus abençoe a todos. Amém, beijo. Amém, gente. Amém. Amém, amém. Ótimo dia, meus irmãos. Deus abençoe. Domingo abençoado para Bom todos. dia, Deus abençoe. Bom domingo a todos.